Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos à notícia sugerida, escrita e narrada por Peter Turgoniev. China perde eleição na China para Hong Kong. A máfia conhecida como República da China, mas que é mais conhecida por aqui como Taiwan, realizou sua eleição nesse último final de semana e na segunda-feira saiu o resultado que foi surpreendente. Tsai Ing-wen, atual chefona da máfia de lá, se reelegeu e com uma margem monstruosa de votos, a maior diferença de votos na história das eleições de lá da máfia estatal de lá. Poxa, Peter, como uma chefe da máfia se reeleger pode ser algo surpreendente? Ela já se elegeu uma vez, então a quantidade de votos pode até ser significativa, mas surpreendente, por quê? E o que a China e Hong Kong têm a ver com isso? Eles, em tese, não estavam disputando as eleições. E o que eleições de máfias chinesas têm a ver com libertarianismo? Gente, calma, vamos chegar lá. A ilha de Taiwan é uma ilha bem grande, 36 mil quilômetros quadrados, ou seja, só um pouquinho menor do que o que os estatistas chamam aqui de estado do Rio de Janeiro, e lá habitam 24 milhões de bovinos gadosos. O nome da ilha é Taiwan, mas a máfia gosta de ser chamada de República da China, porque, segundo o guardanapo sujo dela, ela é quem tem direito de tacar o terror em todo o território de Ursinho Polândia. Não bastasse isso, a outra máfia que tem lá em Ursinho Polândia, aquela do Ursinho Pooh, também diz em seu guardanapo sujo que tem jurisdição em toda a área de lá, inclusive na ilha de Taiwan também. Ok, é um impasse, mas como uma ilhota consegue manter tal impasse contra toda a poderosa e ditatorial máfia do Ursinho Pooh e sua fome de mel sem limites? Para entender a complicada situação política de Taiwan, a gente precisa voltar algum tempo atrás. Esse não é um vídeo de história ou de geopolítica, eu vou ser breve, vou falar só o mínimo necessário, tenha em mente que é muito mais complicado do que isso, inúmeros nuances e detalhes nessa história toda, mas para destacarmos o ponto de vista libertário dessa eleição, precisamos conhecer um mínimo desse caso. Toda a região de Ursinho Polândia, inclusive a ilha de Taiwan, eram fustigadas por uma máfia chamada Dinastia Qing. Tratava-se da última dinastia de um império que vinha escravizando as pessoas na região desde 200 anos antes de Cristo, passando por várias dinastias, várias guerras. Mas em 1910, no meio da primeira guerra sino-japonesa, ou seja, entre a máfia imperial chinesa e a máfia de Pokémonlândia, os Pokémon ganharam. Dentre outras coisas, a China virou uma república e a ilha de Taiwan foi anexada pelos japoneses, ela passou a fazer parte do Japão. O tempo passou e com a ajuda da máfia ultraviolenta e esquerdista de Vodkalândia, houve uma revolução comunista na China. O governo da República da China passou a brigar com os comunistas. E no meio dessa guerra entre o governo da República da China e a Revolução Popular Chinesa, estourou a Segunda Guerra Mundial. O Japão invadiu de novo a China com requintes de crueldade e tortura. Veja o vídeo sobre o Carlos Ghosn sobre isso. Então haviam três lados brigando na China: a República da China, os comunistas chineses e o Japão. Taiwan nem teve briga, nesse momento era uma ilha que pertencia ao Japão, lembra, né? Pois bem, com o fim da Segunda Guerra, o Japão foi obrigado no seu acordo de rendição a retornar Taiwan para a China, também a Coreia, ou outras áreas que ele tinha anexado até em guerras anteriores à Segunda Guerra. Mas a guerra na China, entre a República da China e os comunistas, não havia acabado. Se estabeleceu então um clima de Guerra Fria, com a máfia do Stalin apoiando os mafiosos comunistas da China e a máfia do Franklin Delano Roosevelt apoiando os mafiosos da República da China. Bom, esse primeiro conflito da Guerra Fria, os russos ganharam. Il Capo de Tutti Capi Mao Tse-tung, o matador de pardais, ganhou a guerra e ocupou toda a China continental. Mas os mafiosos da República da China se refugiaram em Taiwan, que, como havia sido recém-devolvida para a China, meio que não teve muita confusão. Mas lembre-se, ambos continuavam se achando no direito de achacar todas as pessoas em todo o território da China, inclusive na ilha de Taiwan. A situação só ficou nesse equilíbrio justamente pela Guerra Fria. A máfia russa apoiava a máfia comunista da China, a máfia de Taiwan era apoiada pela máfia americana. Mais adiante, os governos chegaram até a fazer alguns acordos, mas formalmente essa guerra não acabou. Nunca houve um tratado de reconhecimento de uma parte sobre a outra, tecnicamente estão em guerra. Mas já faz tempo que não rola violência de fato. Como era de se esperar, agora que Ursinho Pooh vem ganhando um poderio militar e econômico crescente,
chegando a incomodar até o Homem-Laranja Mal, o pessoal de Taiwan está bastante preocupado com isso, a ponto da política lá ter pouca semelhança com o que temos aqui. As grandes discussões não são esquerda, direita, liberalismo e etc. As grandes discussões lá são em torno do que fazer com a ameaça chinesa. Por exemplo, os dois principais partidos são orientados conforme esse ponto específico. DPP é o partido da presidente, que ganhou a eleição, e a plataforma principal dele é deixar o passado para trás, buscar a independência de Taiwan, ou seja, parar com esse papo de que quer dominar a China toda. Embora isso esteja lá no guardanapo sujo da máfia deles, não tem mais lógica. O futuro é buscar a independência de Taiwan, o reconhecimento internacional como um país diferente da China. Só mesmo daquela ilha, faz uma outra constituição, joga essa fora, deixa pra lá, enfim. O KMT é hoje o partido de oposição, mas na verdade é o partido mais antigo e historicamente mais forte, e faz questão de se unir com a China, mas defende a aproximação com a China através de acordos para definir uma política de um país, dois sistemas. Você já ouviu essa frase, lembra? Igualzinho ao que foi feito com Hong Kong, ou seja, estabeleceriam uma data no futuro a partir da qual os governos se uniriam, mantendo Taiwan capitalista, sem mudar esse sistema econômico lá, mas o governo seria unido e voltariam a ser um único país com dois sistemas de governo independentes. O KMT, então, é o partido grande de lá. De fato, até 1996 era o partido único. O DPP só surgiu recentemente e ganhou a presidência em 2000, de 2000 a 2008. O presidente era do DPP, mas em 2008 o KMT voltou ao poder até 2016, quando então em 2016 a atual presidente ganhou a eleição. O DPP então voltou ao poder. Então, durante muito tempo, Taiwan teve um governo favorável à unificação com a China, com a ideia de um país, dois sistemas. A China abertamente apoia o KMT. Eles não defendem ainda a adoção de tal acordo agora, eles buscam por hora um aumento de comércio com a China. A ideia é que com mais acordos comerciais e mais cooperação com a China, no futuro existe ambiente para propor essa fusão. Então essa é a política lá, DPP contra qualquer aproximação com a China, quer virar outro país, KMT a favor da aproximação com a China e no futuro a união. E aqui que a gente chega no ponto central desse vídeo. A presidente atual não vinha bem. Em 2018, houveram eleições regionais lá e o partido da presidente, o DPP, perdeu feio, mas muito feio mesmo, para o KMT, que elegeu a maior parte dos governadores de província de lá. Qual o problema? A economia. Com a China crescendo no cenário mundial e pressionando outros países a não fazer negócio com Taiwan, o povo estava querendo voltar para o KMT. Mas não só isso, a China estava financiando abertamente o KMT, os caras tinham dinheiro para fazer o que quisesse em termos de propaganda, iniciaram uma campanha para acusar o DPP de autoritarismo, fascismo, associar eles a Trump, a nova direita mundial, e isso estava funcionando. O KMT ganhou bem as eleições de 2018, a maior parte das províncias lá, e nas pesquisas no início do ano passado, início de 2019, mostravam o KMT como ganhador fácil da eleição desse ano, com 51% de preferência contra 34% do DPP. Esse cenário se manteve mais ou menos até julho de 2019. Não, a economia não mudou nesse meio tempo, mas o que mudou em julho de 2019 para janeiro de 2020 foi Hong Kong. Não importa o quanto a China jogou de dinheiro no KMT, e isso foi tanta grana que parece que tem até um escândalo sobre isso lá. Pior, dizem que a China hackeou sistemas, expôs podres da presidente, fez um monte de coisa para assegurar a vitória do KMT. Mas, meu amigo, vivemos na época da informação descentralizada. E Taiwan, ao contrário da China, não tem firewall. Então, até o povo mais velho, que não está muito ligado em tecnologia, consegue saber o que está acontecendo. E todo mundo viu o que estava acontecendo em Hong Kong. Como a China estava tratando as pessoas livres de Hong Kong. Lógico, a ligação foi imediata. O pessoal percebeu que tentar negociar com a China, buscar uma forma de convivência pacífica com a China seria uma armadilha, porque isso seria só um degrauzinho no plano da China de dominar tudo. Não sei se a imprensa lá foi comprada pela China, vou deixar claro. Está rolando esse escândalo da ajuda financeira ao KMT, mas nos artigos que pesquisei ninguém falou nada sobre comprar imprensa.
Mas a questão é, atualmente não faz diferença. Mesmo que todas as redes de televisão e jornais de Taiwan se recusassem a mostrar os confrontos em Hong Kong, ou mostrar os mesmos com um viés pró-Beijing, o povo fica sabendo da verdade pela internet. Agora, imagine se isso estivesse acontecendo há 20 anos atrás. A internet até já existia, mas era lenta, pouca gente usava, não tinha redes sociais. O governo da China poderia facilmente comprar a imprensa de Taiwan para forçar uma visão deles. Veja, eu não estou dizendo que jornalistas de Taiwan são corruptos. Meu ponto é que são poucos. É uma quantidade finita de pessoas que pode ser comprada. É viável fazer isso. Hoje em dia, no entanto, é impossível. Se a China quisesse subornar cada youtuber para não falar mal de Hong Kong, seria impossível, é muita gente. Não tem jeito, a informação chega lá do mesmo jeito. E lógico, com essa informação, o KMT, o partido favorável à China, perdeu e perdeu feio. Foi a maior diferença da história de Taiwan numa eleição. Pior que isso, traçou um limite. Até os candidatos do KMT devem estar se perguntando agora se vale a pena seguir nessa linha de apoio comercial com a China. Essa era exatamente a mesma coisa aqui em Banânia. Durante muito tempo, o pessoal da esquerda conseguia contar com a opção de controlar a mídia. Primeiro, porque eram só 3 ou 4 redes de televisão relevantes, uma centena de jornais, se você contar o país todo, relevantes. A maior parte dos jornalistas, artistas e apresentadoras já é bem de vida mesmo, então já tinha uma tendência esquerdista socialista. Os poucos que eram contra eram facilmente perseguidos e calados. É por isso que até hoje tem esse preconceito contra eles, né? Os outros jornalistas esquerdistas fazem questão de bater em quem é de direita. O cineasta Josias Teófilo é sempre chamado de cineasta bolsonarista. Pode ver, 100% das vezes que o nome dele sai na imprensa aparece cineasta bolsonarista. Pouco importa o que ele está falando, ele está marcado. Agora, alguém já viu a Petra Andrade Gutierrez ser chamada de cineasta petista em algum jornal? Não tenha dúvidas, com poucos canais de informação era fácil uma ideologia dominar a política. O mesmo fenômeno acontecia no mundo todo, só que acabou, não tem mais. Agora, lógico, esse pessoal não vai morrer sem lutar. E eles sabem qual é o problema. Eles dão nomes de fake news ou terraplanismo ou outra besteira qualquer para tentar diminuir o problema, porque eles contam, na verdade, com a possibilidade de censurar a rede. Eles ainda não se deram conta que o problema é mais complicado que isso. É impossível censurar a internet. Mesmo a China, que ostenta firewalls absurdos, quase irreais, não consegue impedir alguém de acessar alguma coisa fora do país. Mesmo com a fortuna em dinheiro e capacidade tecnológica, não conseguiu influenciar o resultado de uma eleição do lado dela. Pior, as tentativas delas de suprimir os protestos em Hong Kong estão sendo claramente infrutíferos. A mera complexidade do sistema, o volume de dados trafegados, garante que é impossível um filtro efetivo nos mesmos. Se ela começar a filtrar demais, vai impedir o acesso normal da internet. Se filtrar de menos, vai dar oportunidade para o pessoal acessar. Não tem saída nisso daí. Não, inteligência artificial não resolve, nada resolve. Não importa quanto dinheiro se use, não importa nem se armas forem usadas. Firewalls podem atrasar um pouco o processo, porque pode requerer algum grau de conhecimento técnico para contorná-los. Mas é só uma questão de tempo. Tudo isso pode atrasar o processo, é fato. A polícia pode prender um ou outro para dar um exemplo, mas a longo prazo é inviável. Não há como limitar a capacidade de comunicação na internet. A complexidade do sistema em si impede isso. No final das contas, as mudanças que a informação barata e acessível trouxeram para a sociedade ainda são absurdamente subestimadas. O Irã cortou a internet no país inteiro e os protestos não pararam. Por quê? Porque é muito fácil contornar esse tipo de controle na internet hoje já. Imagina quando o Starlink do Elon Musk estiver operacional. Vamos enfrentar décadas complicadas pela frente, com governos falindo e crises financeiras absurdas. O importante é levarmos a informação sobre as soluções libertárias para isso, para o maior número de pessoas. Não porque precisamos convencer alguém, não faz diferença se as pessoas querem ou não o libertarianismo, ele é inevitável. É importante avisar as pessoas para minimizar o prejuízo que elas terão, o custo pessoal que elas sofrerão com essa mudança.
Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos no Facebook, Twitter, WhatsApp. Isso ajuda muito o canal a ganhar mais alcance. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lembre-se que o site Visão Libertária está com um monte de funcionalidades novas, dá até para ver o funil de produção com os artigos em cada etapa, tá bem legal. No momento, o nosso gargalo é narração. Se você tiver um bom microfone e quiser ajudar a gente a narrar os artigos do canal, vai lá, você ganha até uns satoshis. Até a próxima!